Muito boa tarde, então, senhoras e senhores deputados. Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento os nossos visitantes que nos vêm apresentar cumprimentos, portanto, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Temos connosco a senhora Presidente, Licínia Girão, e os dois vogais, Paulo Ribeiro e Jacinto Godinho. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Muito obrigada por terem tido esta atitude simpática de nos querer vir apresentar cumprimentos. Julgo que conhecem quais são as regras de funcionamento, portanto dispõem de 10 minutos para uma intervenção inicial, não precisam de os esgotar, portanto e depois cada grupo parlamentar também fará os comentários que achar adequados e perguntas também, se assim o entenderem. E depois dispõem de mais 10 minutos para responder e para encerrarmos este debate. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra, faça favor. Então, se me permitirem, eu começo por desejar boas tardes às excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. Muito obrigada por nos receberem. Antes de mais, em nome do Secretariado da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, órgão executivo deste organismo independente de direito público, constituído por mim, Licínia Girão, pelo Jacinto Godinho e pelo Paulo Ribeiro, desejo a todos um profícuo mandato e votos de que esta comissão almeje propósitos que todos nós, enquanto cidadãos, desejamos ver atingidos em áreas tão determinantes para a democracia, permitindo-me destacar o jornalismo como a expressão máxima da liberdade de expressão e de criação. Só com órgãos de comunicação social saudáveis e independentes será possível garantir à sociedade que os jornalistas farão o seu trabalho de forma isenta e rigorosa. Dizer-vos também que só com uma entidade reguladora da atividade dos jornalistas robusta e autónoma será possível contribuir para o reforço da credibilização do jornalismo e dos jornalistas. A sustentabilidade financeira deste organismo independente, criado pelo Estado há perto de 30 anos e que atribui aos jornalistas a independência de o gerir, está seriamente em risco com o modelo de financiamento atualmente em vigor. A preocupação em torno desta questão foi aqui manifestada a 23 de fevereiro de 2023. Contudo, 16 meses depois, a situação apenas se agravou. Os emolumentos pagos pelos jornalistas são a principal fonte de financiamento da Comissão da Carteira Profissional. Valores que, além dos jornalistas os considerarem elevados na proporção dos seus rendimentos, refira-se que atualmente a carteira profissional custa 3,16 € por mês, o que só por si nos deve fazer pensar e repensar nas condições em que trabalham os jornalistas. São estes valores manifestamente insuficientes para garantirem que este organismo desempenhe com eficácia as suas funções. Emolumentos estes que não são atualizados há 2 anos por decisão do Sr. ex-ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, que garantiu também a este organismo a compensação financeira no valor das perdas previstas. No entanto, há adenda ao protocolo já existente e que prevê uma transferência de 50 mil € anuais para este organismo, também há anos que não tem, sem qualquer atualização, nunca foi concretizada. Peço terem sido aprovados os seus termos e a Comissão da Carteira, até à presente data, continua sem receber essa indispensável contrapartida financeira. Igualmente, os custos com as instalações foram sempre assegurados pelo Estado. No entanto, desde outubro de 2023, altura em que tivemos que sair do Palácio Foz e nos mudámos para a Rua Artilharia 1, por decisão da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, com a concordância do então Ministro da Cultura, que também esta questão em torno dos custos com estas instalações continua em aberto. Pese terem sido acordados com a Secretaria-Geral os termos em que seriam assegurados os custos com estas instalações, a verdade é que não existe nenhum protocolo assinado, o que tem impedido a assinatura por parte deste organismo do protocolo de cooperação para a utilização do imóvel público do edifício situado na Rua Artilharia 1, já assinado pelos outros ocupantes do espaço, que é partilhado por diferentes organismos de natureza pública. Esta é uma situação, entretanto, também já comunicada ao excelentíssimo senhor
Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dr. Pedro Duarte, que carece de urgência para ser resolvida, não só por causa da impossibilidade de assinar o protocolo de cooperação para a utilização do imóvel, mas também porque mesmo com os aumentos dos emolumentos previstos para entrarem em vigor a partir de janeiro de 2025, os valores calculados são insuficientes para fazer face ao normal funcionamento deste organismo público regulador da atividade jornalística, que, além do mais, tem vindo a registrar uma diminuição do número de profissionais. Nos últimos 3 anos tem-se verificado um exponencial aumento de participações, denúncias, pedidos de esclarecimento e de pareceres a exigir a intervenção da Comissão. Frequentemente as decisões desta Comissão, quando considera, por exemplo, que os requerentes não reúnem os requisitos necessários, segundo a lei, para manterem, obterem ou renovarem o seu título profissional, são contestadas em tribunal. Esta litigância judicial, acima do que é normal, não é? Tem tido elevados custos para a Comissão, com pagamento de honorários a advogados e obrigou, inclusive, à contratação de uma advogada que neste momento exerce funções a tempo parcial. Também o acréscimo exponencial de trabalho exigido aos membros do plenário, que são jornalistas e que se voluntariaram para assumir esta responsabilidade, teve como consequência direta um aumento do volume de senhas de presença atribuídas aos membros, nomeadamente à Presidente da Comissão, uma vez que se tem dedicado a tempo inteiro ao serviço deste organismo para poder dar resposta às solicitações de diversa natureza. Refira-se ainda a propósito que o valor pago por senha de presença em reuniões ou sessões de trabalho, no valor de 51,49 €, além de não ser atualizado desde 2009, também está sem o devido enquadramento legal. Por publicar ficou igualmente o despacho acordado com o anterior Ministro da Cultura, então com a tutela da Comunicação Social, respeitante a esta matéria. De salientar também que os membros da Comissão, 4 jornalistas eleitos pelos seus pares, 4 indicados pelas associações do setor da comunicação social, e o Presidente, que é um jornalista jurista, exercem neste organismo funções de verdadeiro serviço público, mas não dispõem, por exemplo, de qualquer dispensa do trabalho previsto em lei, como acontece noutros casos semelhantes, assim como também não está calculada nenhuma remuneração base, mesmo que a atual exigência do serviço justifique que pelo menos um ou mais membros se dediquem exclusivo ao serviço da Comissão. Para se ter uma ideia da realidade atual, do dia-a-dia deste organismo, dizer-vos que há cerca de 3 anos as ordens de trabalhos do secretariado, que reúne semanalmente, rondavam em média os 15 pontos. Atualmente andam na ordem dos 80 a 100 pontos. E mesmo com o esforço acrescido dos membros, que são os que estão aqui presentes, já a reunirem mais do que uma vez por semana, não é possível garantir respostas, decisões ou despachos num tempo que se poderia considerar razoável. A atual crise do jornalismo fez ainda aumentar as solicitações externas, exigindo a intervenção pública da Comissão de norte a sul do país, assim como nos Açores e na Madeira, o que leva também a despesas de deslocação e outros custos inerentes a estadias e alimentação, para que seja possível assegurar a presença de membros da Comissão em conferências, debates, reuniões, eventos, etc. Além de que também a nível europeu, nomeadamente junto das instituições da União Europeia, tem sido cada vez mais solicitada a presença e intervenção de representantes da Comissão. Desde novembro de 2022, a Comissão realizou já por todo o país 14 das 20 sessões previstas no âmbito dos encontros que esta Comissão organizou e tem vindo a desenvolver, para dar a conhecer a Comissão, as suas competências, recolher sugestões junto da classe e também dos potenciais futuros jornalistas e mesmo dos académicos. Neste contexto, tornou-se evidente que o quadro de pessoal da Comissão, composto apenas por uma diretora de serviços, uma jurista, 3 administrativos e, desde abril, uma advogada em regime de prestação de serviço a tempo parcial, é manifestamente insuficiente para cumprir a missão deste organismo público regulador da atividade jornalística. Tendo em conta as projeções orçamentais e a manter-se este cenário exigente, mas manifestamente necessário, a Comissão pode entrar em ruptura financeira num curto período de 3 a 4 anos. Até porque, a acrescentar a tudo isto, a Comissão teve que avançar com procedimentos para a alteração da base de dados que há muito se apresenta obsoleta, bem como do site, além de ter de adquirir determinados equipamentos que garantam a sua funcionalidade, assim como programas informáticos que acompanhem as dinâmicas próprias de um serviço desta natureza.
natureza, o que significa acrescentar ao orçamento deste ano uma despesa que poderá rondar os 100 mil euros e virá a colocar este organismo ainda numa posição mais fragilizada financeiramente. Urge, assim, garantir a sua sustentabilidade e ágil funcionamento desta entidade, de forma a que sejam assegurados, desde logo, aos jornalistas respostas e soluções em tempo útil, como aos que legitimamente procuram a Comissão para que atue e que esta se pronuncie, lhes sejam também assegurados um serviço eficiente. A Comissão tem procurado dar resposta aos novos desafios e exigências da profissão, desenvolvendo iniciativas em torno da promoção do jornalismo, da literacia jornalística, da atividade jornalística, com destaque para iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas, por exemplo, em parceria com o Sindicato de Jornalistas e o Centro de Estudos Judiciários, e que se tem revelado bastante profícua. No entanto, além de estarmos a falar, aqui eu passo e sigo para o jornalismo, e o jornalismo atravessam há muito uma crise que tem vindo a revelar cada vez mais, que se tem vindo a revelar cada vez mais dramática e preocupante. Se a Comissão tiver de ser reduzida, ver reduzida a sua atuação numa altura em que, inclusive, as exigências são de aumentar a sua intervenção, por falta de meios financeiros e ou recursos humanos, os resultados poderão revelar-se ainda mais desastrosos para os jornalistas, o jornalismo, os consumidores da informação e, sobretudo, os consumidores da informação de natureza jornalística. A Comissão tem ainda uma preocupação permanente que se tem vindo a densificar, relacionada com a precariedade em torno do exercício da profissão de jornalista e com os diferentes tipos de dependências que, por essa razão, os jornalistas estão ou passam a estar a criar em relação às suas entidades empregadoras e às suas fontes. Preocupa-nos os constrangimentos que possam enfrentar e que não garantam o livre exercício da profissão, que avalize uma informação de caráter jornalístico isenta e rigorosa, que devido ao precário vínculo laboral e aos baixos vencimentos, os jornalistas não possam exercer, por exemplo, o seu dever de recusar tarefas suscetíveis de comprometer a sua independência e integridade profissional. É, por exemplo, já dramática a situação em torno de contratos e parcerias comerciais que envolvem jornalistas. Relembrar-vos também que em outubro de 2023 foi aprovada uma alteração no Orçamento de Estado que passava a contemplar que os estágios de acesso à profissão de jornalista, financiados pelos programas de estágios promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, fossem orientados por jornalistas e quem pretendesse entrar na profissão passaria a ter acesso aos apoios assegurados pelo IFP durante todo o período de duração do estágio, que é de 12 meses para os licenciados na área e 18 meses para os restantes casos. Sucede que, apesar desta ser uma medida que também ajudaria os próprios órgãos de comunicação social, ainda não foi implementada, estando a causar grandes constrangimentos às empresas e aos profissionais que, com estágios de 9 meses, não garantem o acesso à carteira profissional de jornalista. Por outro lado, consideramos que muitos dos problemas relacionados com a regulação dos jornalistas derivam de uma legislação da comunicação social manifestamente desatualizada e que é urgente rever, nomeadamente a lei da imprensa, onde não está, por exemplo, consagrada a definição de órgão jornalístico ou a exigência da identificação nas fichas técnicas dos profissionais que integram as redações e destes terem de ser portadores de acreditação profissional para o exercício da atividade. Também há muito que se anseiam alterações no que respeita à atividade jornalística propriamente dita, em particular no que diz respeito ao estatuto do jornalista e à regulamentação de estágio de acesso à profissão. Alguns dos requisitos de acesso à profissão não são claros, outros estão ultrapassados, como o das habilitações necessárias para aceder à profissão. Também não estão definidos, por exemplo, os atos jornalísticos e os próprios títulos atualmente em vigor também terão de ser revistos, títulos profissionais, bem como o regime de incompatibilidades e do alargamento da tutela disciplinar a outros deveres de natureza ética e deontológica atualmente afastados de uma intervenção sancionatória que permita assegurar o exercício profissional assente em deveres que garantam o superior direito constitucionalmente consagrado de todos a se informarem, a serem informados
informados com a garantia de rigor, isenção, independência e responsabilidade, além de uma inequívoca clarificação das sanções a aplicar a quem se arroga jornalista, não sendo titular de acreditação profissional, nem mesmo nunca ter acedido à profissão. E, claro, também alterações no próprio regime de organização e funcionamento da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e da Acreditação Profissional dos Jornalistas, que necessita, por exemplo, de ver clarificados alguns aspectos no âmbito das suas atribuições e competências. De realçar também a relação que este organismo tem vindo a construir com a entidade reguladora para a comunicação social, cooperando mutuamente no sentido de dar respostas às inúmeras questões que se têm vindo a colocar no âmbito das competências de ambas as instituições. E esperamos que no final deste encontro tenhamos todos consciência de que mais do que a sobrevivência da Comissão, do que a robustez do jornalismo ou da dignidade dos jornalistas, em causa está, ou pode estar, a própria democracia. Sem escrutínio independente, isento e credível, as sociedades não evoluem. Factos e opiniões manipuladas toldam o pensamento e as tomadas de decisões conscientes. É por todos os cidadãos e ao serviço do interesse público que também aqui estamos, não para partilhar só dificuldades, mas também para vos dar conta da nossa disponibilidade para encontrar convosco e com a sociedade no geral meios para ultrapassar estes e outros obstáculos em defesa e em nome da liberdade e da democracia. Obrigada por me terem ouvido. Muito obrigada pela sua exposição. Não a quis interromper, mas sim, quase em 50% o seu tempo, ultrapassou o seu tempo. Em casa a ler parece que são só 10 minutos. Pois é verdade, o tempo passa depressa. Peço desculpa. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andréia Bernardo. Faça favor. Muito boa tarde a todos, Sra. Presidente, e antes de mais, Srs. Deputados, e antes de mais, em nome do Partido Social Democrata, gostaríamos de agradecer a vinda da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista a esta Comissão à Assembleia da República, cumprimentando a Sra. Presidente e também a restante equipa que também hoje aqui a acompanha. E agradecer também, essencialmente, a exposição que aqui nos fez. Foi muito clara e tem muito, faz uma grande ligação com as questões que hoje o PSD também aqui trazemos. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas é uma entidade que regula, e como também já aqui eu disse, a atribuição e a renovação de carteiras profissionais de jornalistas em Portugal. E como todos sabemos, e foi hoje aqui abordado, esta Comissão tem um papel fundamental na garantia do cumprimento dos requisitos necessários para o exercício da profissão de jornalista, assegurando que os profissionais possuem a formação adequada, essas competências e a atribuição dessa carteira, bem como a renovação e a fiscalização dessa carteira, que é uma função essencial e importante para manter a integridade e a qualidade da informação jornalística, analisando inúmeras denúncias e queixas. E podemos dizer assim que a carteira de jornalista desempenha, portanto, um papel crucial na manutenção da ética e, acima de tudo, também na qualidade do jornalismo em Portugal, contribuindo para a confiança do público na informação jornalística. E deste modo, e de acordo com as competências que esta Comissão tem, gostaria, numa primeira fase, de fazer uma pergunta muito concreta. De que forma é que este aumento das denúncias, das queixas, destas participações, e que hoje a Sra. Presidente também já aqui o referiu, em casos que os profissionais se encontram a exercer funções incompatíveis, por exemplo, com a atividade de jornalista, violam esses deveres consagrados nos estatutos, pode gerar uma insustentabilidade deste órgão relativamente ao grande trabalho que tem. Podemos dizer que então que a falta de financiamento pode colocar em causa este cumprimento tão importante desta vossa Comissão? Para o PSD, o respeito pelos princípios da liberdade de expressão e de imprensa são fundamentais para a sociedade democrática, acima de tudo. E deste modo, a defesa da profissão de jornalista será sempre uma prioridade para este partido. O PSD acompanha de perto e acompanhou todo o processo levado a cabo pela Comissão da Atualização do Valor dos Emolumentos pagos pelos atos de emissão e a renovação dos títulos profissionais em 2023, mas como também a sua suspensão. Sabemos que isto ajudaria na saúde financeira desta Comissão, mas que também que a situação precária de alguns jornalistas era também gritante, como também atualmente o é. Temos também conhecimento que existiu um compromisso do anterior Ministro da Cultura do Partido Socialista de encontrar uma solução que fosse ao encontro destas pretensões, desta Comissão, mas também sabemos aos anseios também dos jornalistas.
Mas pelo exposto no balanço que também tivemos acesso da atividade de março de 2023 a fevereiro de 2024, e como aqui também o acabou de frisar, passaram-se os meses, passaram-se as promessas e nunca houve uma solução à vista para a resolução de um despacho de compensação financeira. Consideram que são cumpridos, por parte desta Comissão, todos os procedimentos e respostas necessários para acautelar a boa atividade e fiscalização jornalística em Portugal, no nosso país? Mas também lhe perguntava que soluções concretas consideram necessárias. Sabemos bem que a desatualização na legislação do setor da comunicação é diariamente posta em causa, como também aqui o referiu, a atual crise laboral dos jornalistas e a situação dos órgãos de informação jornalística. Faço também uma pequena questão: que alterações a carteira de jornalistas considera serem necessárias implementar, nomeadamente a nível legislativo, para existir uma adequação da lei a estes novos tempos que agora aqui existem? Sabemos já que teve com o Sr. Ministro e que acreditamos que este Governo também terá uma solução e está com atenção a este assunto. Pode essencialmente contar com o PSC para um diálogo aberto, um debate contínuo com os profissionais deste setor, sendo para nós essencial e crucial identificar as vossas necessidades e preocupações de jornalista, como também ajustar as políticas de acordo com as vossas necessidades diárias. A sustentabilidade dos meios de comunicação social é e sempre foi decisiva para nós e para os meios de comunicação social, para que possam, acima de tudo, dar os meios, mas também possam dar melhores condições aos jornalistas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PS, um cumprimento muito especial à doutora Licínia Girão, portanto, permita-me cumprimentar toda a sua equipa, bem como, na sua pessoa, todos os titulares de carteira de jornalistas que em Portugal fazem um trabalho que consideramos fundamental para aquilo que é o Estado de Direito Democrático em que vivemos e que temos a obrigação de defender. E, portanto, um prelúdio desta intervenção para dizer que estamos totalmente solidários com aquele que é o desafio que têm pela frente. Eu arrisco-me a dizer que temos todos pela frente, porque se é verdade que o Governo anterior assumiu um conjunto de compromissos convosco e que a interrupção do mandato não permitiu que eles fossem cumpridos na íntegra, também é verdade que há agora nova responsabilidade e um conjunto de promessas que não saíram ainda do papel e que, portanto, cá estaremos para garantir que, como disse há pouco a minha colega, que saem agora desta vez do papel e, portanto, faremos todos força para que isso aconteça, porque, de facto, há aqui uma visão que é comum, questões partidárias à parte, não há aqui nada que nos separe naquilo que é a defesa do vosso trabalho e também a promoção de uma carreira que garanta aquilo que é o mais importante para os portugueses, que é o acesso a uma informação de qualidade, com transparência e com isenção e que fundamenta o alicerce também de um dos grandes pilares da democracia do nosso país. Dito isto, queria destacar também, agradecer a informação que nos traz a esta Comissão, destacando aquilo que já era óbvio, portanto, no passado e que continua a ser óbvio e que é a grande preocupação que devemos ter, que tem a ver com os meios que a Comissão tem à sua disposição face àquilo que tem sido o aumento do volume de trabalho, que é óbvio e, portanto, basta olhar para os números para percebermos que mais trabalho, uma equipa muito reduzida, 5 pessoas, de facto, para apoio não é nada. O voluntarismo que temos que saudar de 9 jornalistas que dão de si é um trabalho que consideramos fundamental e, portanto, esse reconhecimento também pelo facto de um esforço individual conseguir manter um trabalho de uma comissão que é puramente imprescindível para a qualidade do trabalho que se presta às comunidades e às populações de índole regional, mas também nacional. Por outro lado, a clarificação daquilo que é a necessidade de assegurar a sustentabilidade financeira, portanto, não só ao nível dos recursos humanos e meios técnicos, mas também a necessidade de assegurar o reforço financeiro e, portanto, voltando à origem, ao início da minha intervenção, perceber também se o compromisso que estava assumido pelo anterior Governo, se seria, neste momento já e passado um ano, suficiente ou não. E, portanto, isso era importante para nós perceber, porque a evolução dos tempos, aliás, a velocidade a que hoje as coisas acontecem, faz com que, em pouco tempo, os números previstos e estimados não sejam necessariamente suficientes e, portanto, perceber também, na vossa visão, qual é que é o volume necessário para garantir uma sustentabilidade à Comissão, que não é só financeira, mas é também depois também de trabalho.
Dar nota que acompanhamos as preocupações em relação às ameaças à nossa democracia. Aliás, esta Comissão tem-se debruçado em algumas dessas ameaças mais visíveis e a questão da fragilidade do setor, nomeadamente na origem dos profissionais, é obviamente algo que é aproveitado por quem ainda tem o capital para, de alguma forma, aplicar esse capital na aquisição dos meios de comunicação e depois colocar em causa aquilo que é todo um sistema que deve ser claramente isento e transparente, como eu dizia no início. E, portanto, quando acompanhamos aqui o caso da Global Media Group ou agora do Trusting News, portanto, percebemos claramente o que é que está em causa e percebemos a importância ainda maior que vocês têm naquilo que é o trabalho que garante a base que alimenta estes grupos, que são claramente os profissionais que neles trabalham e que, no caso concreto, se não fossem esses profissionais, se calhar alguns destes casos nem tinham vindo, se calhar, a público, tinham passado à margem daquilo que é o conhecimento dos portugueses. Uma terceira questão que tem a ver com um compromisso legislativo, e percebemos na vossa intervenção que há aqui uma necessidade clara de rever o compêndio legislativo em que os jornalistas se movem e, portanto, dar-vos aqui essa nota que, da nossa parte, estamos completamente disponíveis para, em reuniões bilaterais ou, portanto, em reuniões de trabalho conjunto, de desenvolvermos aquela que é a revisão necessária do acervo legislativo para podermos, de alguma forma, dar passos determinantes também nesse capítulo. E, não querendo usurpar aqui o meu tempo, Sra. Presidente, fazia-vos duas perguntas face aos anúncios também que o Governo fez e parece-nos importante que todos os apoios que são anunciados cheguem de facto ao terreno. As perguntas são em que medida é que vocês consideram que esses apoios são suficientes de acordo com o que foi anunciado pelo Governo atualmente e se foram ou não previamente ouvidos pelo Governo português sobre esse pacote de medidas de apoio ao setor. Concluo dizendo que algo que é muito óbvio é que a base do jornalismo e do direito à informação está na qualidade dos profissionais que exercem o jornalismo em Portugal e esse trabalho é feito por vocês e, portanto, a nossa solidariedade total. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por agradecer este pedido de audiência para a apresentação de cumprimentos e dizer também que o Grupo Parlamentar do Chega deseja à Sra. Presidente e toda a sua equipa os maiores votos de sucesso para o mandato que têm pela frente e para os desafios que têm também pela frente neste mandato e dizer que podem contar com o Grupo Parlamentar do Chega estamos disponíveis para ouvir as vossas preocupações, sugestões, trabalharmos em conjunto para conseguirmos resolver, se não todos, era bom que fossem todos os problemas, mas pelo menos os problemas mais importantes daquilo que é a função de um jornalista hoje em dia. E tinha aqui algumas questões para colocar, muito rápido. Falou aqui na apresentação a Sra. Presidente que tem havido um aumento de participações com as quais estão com alguma dificuldade em conseguir lidar pela falta de meios. Perguntava se estas participações são maioritariamente apresentadas pelos jornalistas, tendo em conta as dificuldades que os jornalistas encontram todos os dias no cumprimento das suas funções. Toda a gente aqui sabe a precariedade em que trabalham estes jornalistas hoje em dia, ou se tem havido também um aumento ou não destas participações, mas contra o trabalho jornalístico, e se assim é, o que é que justifica este aumento de participações nesta medida? Não tem problema. Queria também perguntar se depois da greve que foi feita este ano pela primeira vez em 40 anos, se a CCPJ notou algum caminho que tenha começado a vir a ser feito na sequência da greve, no sentido de corresponder às reivindicações dos jornalistas, ou se mantém tudo na mesma e não há abertura por parte, especialmente das empresas proprietárias dos órgãos de comunicação social, para aceder naquilo que são as reivindicações dos jornalistas. E, por fim, a última questão, é uma questão que tem vindo a ser levantada já há algum tempo a esta parte e tem a ver também com a evolução tecnológica e digital.
Tem havido cada vez mais um número de sites e de canais no YouTube onde pessoas apresentam um trabalho que dizem ser um trabalho jornalístico, fazem entrevistas, dão notícias. Queria perceber qual é a sensibilidade da CCPJ para esta questão, porque, no fundo, o que está aqui em causa nem é tanto o que estas pessoas fazem, mas as pessoas que depois consomem estes conteúdos. E queria perceber se da vossa parte há preocupação com a regularização, com a fiscalização destes conteúdos, porque depois acabam por ser consumidos como fonte de informação que as pessoas creem ser uma fonte fiável ou não. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria só aproveitar esta reunião de apresentação de cumprimentos, não para fazer propriamente nenhuma questão, mas para retribuir os cumprimentos apresentados a esta Assembleia e desejar, obviamente, as melhores felicidades no exercício do mandato, sendo que todos nós reconhecemos a importância e o interesse público fundamental da Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas, sobretudo num quadro em que vivemos, em que se assiste a uma profunda precarização da situação profissional, porventura, da maioria dos jornalistas portugueses, com tudo o que isso implica de enormes desafios à integridade profissional e à deontologia do exercício dessa profissão, cada vez mais condicionada pelo estreitamento da propriedade dos órgãos de comunicação social num reduzido número de grandes grupos multimédia. E, evidentemente, que essa pressão sobre os profissionais tende a ser imensa e, infelizmente, cada vez maior, e, nesse sentido, a Comissão da Carteira desempenha aqui um papel fundamental em defesa da integridade do exercício da profissão, enquanto componente fundamental do Estado de Direito Democrático, e, portanto, queria, mais do que fazer qualquer questão, retribuir os cumprimentos e desejar as melhores felicidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem agora a palavra a Sra. Presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Faça favor. Eu não sei se terei que ser eu a responder ou se posso partilhar respostas com os colegas. Então, eu, antes de passar a palavra, só que uma questão que tem a ver muito com a questão que nos fez da necessidade dos meios, não é? Específicos. O que é que acontece? As denúncias, por exemplo, só para dar um exemplo muito rápido e passo já a palavra, a secção disciplinar, que são 3 jornalistas, são 3 pares, e pese um deles até inclusive é jurista, eles têm quase a tempo inteiro a jurista da Comissão para os acompanhar, porque as queixas carecem de uma análise e de um trabalho que tem que ter um profissional a acompanhá-los. E, por exemplo, o secretariado, nós não temos esse profissional, vão-nos valendo da diretora de serviços, que é ela também própria jurista, e eu que também tenho alguns conhecimentos na área, tenho formação na área, e eu estou a dar despachos, porque não temos realmente pessoas para nos acompanhar e nos ajudar. E isto aqui é logo uma questão essencial, portanto, não temos mesmo meios humanos capazes de dar resposta a tantas solicitações, mas eu agora passo para também dar a oportunidade aos colegas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tempo voa, portanto, relativamente à questão da maior participação e o dever de trabalho da Comissão da Carteira, com o advento também do digital e toda esta profusão de informação, a sociedade está um pouco mais crispada, um pouco mais comunicativa da forma como também escrutina. Os jornalistas são cada vez mais também escrutinados e não só o trabalho da Comissão acompanha as queixas que são feitas contra profissionais, como também há esta própria sociedade requer e exige da própria Comissão uma resposta ao cumprimento dos deveres dos jornalistas. E isso é algo que também, obviamente, requer a nossa preocupação e o nosso dever. É para isso também que existe a Comissão, mas conforme a minha colega referiu, Presidente, os meios são
alguns casos, para darmos resposta em tempo útil ao cidadão, às instituições e até aos próprios jornalistas. O facto de haver jornalistas, pessoas que se passam por jornalistas e não o sendo, cria esta confusão na opinião pública que também não é favorável para o setor. Relativamente à questão dos apoios do Governo que o Governo anunciou, nós fomos ouvidos pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro teve a amabilidade de ouvir as nossas preocupações e as nossas sugestões, contudo, não nos divulgou, obviamente, aquilo que o Governo vai fazer, tendo em conta que há a promessa que antes do final do ano seja, portanto, apresentado um pacote nesse sentido e que possa ser escrutinado e possa ser avaliado. Relativamente também à questão da legislação que foi falada sobre o digital, é uma das propostas que nós temos. Tem que haver disciplina e tem que haver mais rigor, obviamente. Está muito desatualizada. A atual legislação em curso não abarca este fenómeno e, portanto, para já fico nestes pontos e passo ao meu colega Jacinto para não esgotar o tempo. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Sra. Presidente desta Comissão e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas também. E já agora, em primeiro lugar, também reconhecer o facto de toda a gente ter salientado, todos terem salientado a importância da Comissão da Carteira. Eu acho que para nós é muito importante e é um bom princípio de partida para se perceber tudo aquilo que estamos aqui a falar e a discutir. Portanto, sobre a questão da sustentabilidade. A Comissão da Carteira, para funcionar com a independência, o modelo que existe, poderíamos pensar que seria um bom modelo. É dos emolamentos dos profissionais, dos pares. Os jornalistas recusaram sempre a criação de uma ordem de jornalistas. Como não pode haver um vazio, foi criada a Comissão da Carteira, à luz daquilo que existe em França, e parece-me que, nesta altura, não vejo uma solução alternativa para continuar a assegurar com independência a regulação dos jornalistas. Portanto, seria ótimo que os meios de financiamento para garantir a independência viessem só dos próprios jornalistas, só que não conseguimos, porque para assegurar o funcionamento da Comissão da Carteira o valor dos emolamentos é pouco, para os próprios jornalistas é muito, dada a situação de precariedade em questão. Portanto, ficamos aqui perante uma situação difícil e complicada. Para nós, só poderá haver duas soluções, na minha opinião, que é ou a sustentabilidade financeira vem do Orçamento de Estado, vem do Governo, o que para nós é problemático, porque não assegura a independência, ou então teremos um modelo talvez parecido com o da Assembleia da República, como tem a ERC, entrando o orçamento, os problemas orçamentais, os déficits que temos. Acho que a solução terá que passar por aqui. Qualquer uma das soluções que seja pensada tem que ser pensada de tal maneira a que não ponha em causa a independência dos jornalistas. A forma como o modelo de funcionamento da Comissão está pensado assegura essa independência. Só os jornalistas, através da votação dos próprios e através da designação dos órgãos, o que nos parece uma solução equilibrada, que asseguram a regulação, ou seja, a emissão dos títulos e, ao mesmo tempo, também a aplicação de sanções disciplinares previstas pela lei. Portanto, eu acho que, em relação às soluções concretas, elas terão que vir por aqui, mas têm que vir com muita urgência. Ou seja, porque o aumento de trabalho deve-se à importância da realidade comunicativa no nosso país. Há realmente muitas queixas de cidadãos que chegam à Comissão da Carteira e muitas delas porque confundem o papel do jornalista, porque acham que muitos dos blogs e muita da informação que lhes chega através das redes sociais é assegurada por jornalistas, como também muita gente confunde que parte dos comentadores que trabalham nos órgãos de comunicação social são jornalistas. Portanto, há, por um lado, uma ideia de que quase todas as pessoas que escrevem, que publicam informação, são jornalistas e não são, e daí também o aumento da crispação. Por outro lado, o facto de muita gente poder escrever e haver essa confusão também faz com que se baralhem claramente os limites, as linhas vermelhas entre aquilo que são as funções do jornalista e aquilo que são outras funções, como, por exemplo, a da assessoria de imprensa. Infelizmente, muitos dos órgãos públicos, como as autarquias e não só, desviam fundos para agências de comunicação, para órgãos
de comunicação, em vez de as desviarem, como tradicionalmente, para o jornalismo legítimo, devemos ter em atenção que o jornalismo regional, neste momento, é talvez a parte do jornalismo mais ameaçada. Estamos perante um caso bastante grave e é preciso ter em conta que parte daquilo que são as instituições do Estado têm responsabilidade nisso. Porque estão a desviar dinheiros para conteúdos patrocinados, estão a desviar dinheiro para atividades que parecem comunicação, mas não são atividades jornalísticas. E o jornalismo de proximidade é fundamental para uma relação direta com o cidadão. Portanto, eu penso que, não sei se ficou aqui alguma coisa por responder sobre a questão legislativa. Nós temos propostas que já apresentámos na Comissão Parlamentar. Na última reunião com a ERC que fizemos, junto do Conselho Consultivo, ficámos todos nós, o Sindicato de Jornalistas, a Comissão da Carteira, a ERC e as várias associações, de reverem rapidamente as alterações à lei de imprensa, porque já há trabalho feito nesse aspecto, de conseguirmos todos, e cada um em particular, até ao final de setembro, apresentarmos propostas de alteração legislativa que são fundamentais, porque neste momento não há um vazio legal sobre os órgãos online, digitais, por um lado, e por outro lado também porque a legislação está completamente desatualizada e, por exemplo, todas as medidas de apoio que o Governo ou o Estado possa decidir pelos órgãos de informação, é preciso que se possa perceber muito claramente quais são os órgãos de informação legítimos, jornalísticos, que devem receber esses apoios. Porque senão é uma enorme confusão, como devem estar a imaginar, a quantidade de órgãos que não têm jornalistas a trabalhar, que se passam por jornalistas, que têm colaboradores, mas que não têm títulos profissionais, todos eles, aparentemente, à luz desta legislação, poderiam ter legitimidade para conseguir os apoios e, portanto, essa alteração da lei de imprensa, para já, é urgente e fundamental. Muito obrigado. Muito rapidamente, a nossa sensibilidade contra esse tipo de conteúdos é exatamente nas alterações legislativas, temos que prever como é que são registados estes órgãos que vão surgindo, estes blogs, estas publicações, e se realmente as pessoas podem ou não estar acreditadas para o exercício da profissão naquele tipo de órgãos. Daí a necessidade de esclarecer se é um órgão ou não de natureza jornalística, para que seja claro, à luz do consumidor, de que se estamos ou não perante um órgão, porque realmente as queixas são muitas em relação a isto. Todos os dias nos chegam queixas e depois nós dizemos nós não podemos atuar porque as pessoas não são jornalistas. E por vezes os órgãos estão registados. Muito obrigada, não se importava. Obrigada. Obrigada pelas respostas que os três tiveram ocasião de dar e que agradeço. E, obviamente, fica claro para todos que, para todos os membros e para todos os grupos parlamentares, que é fundamental que haja um jornalismo independente, mas também competente. E, de facto, nem toda a gente que escreve nos jornais é jornalista, muito menos quem escreve nas redes sociais. Aí é que também há jornalistas a escrever nas redes sociais e também há órgãos de comunicação social que recorrem ao digital e que é uma vantagem, tem de facto, é muito útil, mas também comporta muitos riscos. E a questão do financiamento é, de facto, uma questão fundamental. Mas não podemos partir do princípio de que, onde há dinheiros públicos, onde há financiamento público, há uma redução da independência ou há uma intromissão por parte do poder público. Portanto, aí também acho que há muitas clarificações a serem feitas e que também está na vossa mão fazer uma certa pedagogia daquilo que é jornalismo, daquilo que não é jornalismo, até para que não pague o justo pelo pecador. Resta-me desejar-lhes as maiores felicidades e esperemos que, como alguém disse, o que foi a senhora deputada Patrícia Carvalho, que se não forem resolvidos todos os problemas, pelo menos os mais importantes.